perguntas que eu vou lhe fazer agora é justamente para a gente colher algumas informações pertinentes também ao último jogo, né? Que teve alguns problemas com relação aos banheiros. E o pessoal, algumas pessoas comentaram que foi justamente alguns banheiros que estavam interditados. É verídico essa informação ou realmente estava ali aberto e faltou atenção por parte da Comissão Patrimonial? Vamos lá. Em relação ao jogo passado. Primeiro, eu não estava no estádio. Então, eu não consigo dimensionar o problema do ponto de vista de quem vivenciou do sábado. Mas entrei em contato com a torcida feminina, Coralinas, para que a gente pudesse fazer uma visita no estádio. Eu junto com elas, para a gente identificar ponto a ponto o que aconteceu. E propus pelo WhatsApp que isso fosse na segunda, amanhã. Por quê? Porque eu estava vindo de um período de internamento hospitalar. Então eu tinha que voltar em alguns médicos para que eu pudesse ter certeza que eu poderia voltar às minhas atividades normais. Então eu tinha médico quarta, quinta, e aí propus na segunda. Na sexta-feira, eu estive no Arruda e fui aos banheiros. E fui olhar ponto a ponto. Abri a matéria publicada pela Coralina no Instagram e fui identificar foto a foto. São 3 banheiros. Os banheiros citados, na verdade, são 4, né? 3 banheiros físicos, tá certo? Que estão lá, são existentes, e um banheiro químico. Então, quais são os 3 banheiros? O banheiro número 6, que a gente está fazendo a reforma, que é um banheiro feminino que a gente trouxe, a torcida feminina, para apresentar o projeto, o que era que a gente estava pensando em fazer, pediu contribuições, até porque são elas que utilizam o banheiro. Então, esse banheiro está fechado. Você tem foto lá dentro, está fechado. E nesse banheiro, ele é dividido em 2 partes. A parte que estava fechada, que é o público geral, e uma parte que não tem porta, que é uma porta especial para portadores de necessidades especiais. Então, nesse espaço, foi publicado foto como se não tivesse bacia, e a gente estava colocando o banheiro à disposição do público feminino que era de respeito. Isso não retrata a verdade. A verdade é que esse espaço, ele é um espaço que está em reforma, tá certo? Talvez a sinalização que a gente tenha proposto e colocado não tenha sido suficiente, alguém arrancou, alguém tirou, enfim, e aí o público utilizou. Mas veja, isso está em reforma, a foto no painel anti-registro está lá, as tubulações elas estão para assentar ainda as bacias, e jamais isso pode ser utilizado. Qualquer pessoa, tá certo? Que pode adentrar nesse espaço e identificar, sabe que não é para uso. Então, eu acho que foi muito mal interpretado, tá certo? Como se fosse para uso. Então, isso, de fato, não existe. Primeiro ponto. Segundo, esse banheiro 6, que ele é para o público feminino, que está em reforma, nós deslocamos um banheiro próximo. Se você tiver no estádio, na arquibancada, onde tem um bar hoje da Mix, olhando para o gramado, esse banheiro 6 ele foi do lado esquerdo, seu lado esquerdo. O banheiro masculino do lado direito, nós transformamos em um banheiro feminino, de uso feminino, de forma provisória. Sinalizamos, está lá sinalizado. Tinha uma sinalização que era para masculino, a gente cobriu a questão do masculino, a palavra masculino. Colocamos a placa, que é a placa até do patrocinador do Santa Cruz, patrocinador master. Essa sinalização, ele tem uma porta, esse banheiro tem uma porta de entrada, está lá a porta, inclusive na foto dele tem a porta. Esse banheiro, quando você entra, vai ter um mictório, porque era um banheiro masculino, e a gente finalizou para que ele pudesse ser de forma provisória, enquanto a gente está em reforma para o feminino. Ele tem 6 boxes. 6 boxes. Então, aí nesses boxes, colocaram uma foto dizendo que não tinha porta. Veja, dos 6, eu fui lá e identifiquei que um não tem porta. Estava sem porta. Tá certo? Nós providenciamos. E aí a gente reconhece o nosso erro. E a gente mandou fazer a porta. Então, para o próximo jogo, só vai estar aberto os banheiros que terão portas de forma individualizada. Certo? Então, o abastecimento de papel higiênico é a orientação nossa que tenha no banheiro. Não só nesse, mas em todos os banheiros. Se não tem, se é um consumo excessivo, se a gente dimensionou errado, paciência, a gente pode fazer com que isso seja numa quantidade maior. Então, são esses 2 banheiros. Aí, nesse segundo banheiro, aí tem a foto da questão da porta, tem a foto da questão dos papéis, né? E também tem uma foto que tratam 2 pessoas, né? Tiram a imagem do rosto e colocam nessa foto que não tem condição de uso. Tem condição de uso, veja. Dos 6, a gente tem 5 que tem porta, tá certo? Não tem condição de uso, não tem problema nenhum. Inclusive, tem dizendo que tinha água desse banheiro que foi desde o último jogo nosso, que foi em março. Isso não retrata a verdade.
nós limpamos esse e os outros banheiros várias vezes ao longo desse período. Limpamos toda semana? Não limpamos toda semana, porque não tinha atividade. Mas limpamos várias vezes ao longo desse período. E de forma muito, assim, contundente. Nós limpamos no dia 27, dia 27 e dia 30 de dezembro. Então, nós limpamos os banheiros, inclusive estes banheiros. Limpamos. E aí o banheiro tem condições de uso. Para essa próxima partida no Arruda, na próxima quinta-feira, vocês vão adotar mais medidas como sinalizações, orientações ao público? Deixa eu só te responder essa pergunta, que ela é extremamente pertinente. Quando eu fechar assim, a questão dos outros dois, porque são 4. Sim. Então, esse é o segundo. Então, pela mudança que era masculino na cabeça daquele torcedor que está ali indo há vários anos e identifica que aquele é um banheiro masculino, e ele pode ter ido, aí a gente vai colocar, além da sinalização mais incisiva, vai tomar algumas medidas de informação, tá certo? Para tornar aquele banheiro de forma provisória na cabeça do público feminino e masculino como banheiro feminino para uso, ok? Perfeito. Se a gente tiver alguma porta que não consiga fechar, se tiver algum vazamento, é orientação minha, tá certo? Para que esse banheiro seja identificado a não uso. Agora veja, a identificação é para tirar, sim, tá certo? Sim. Mas a gente vai fazer a identificação para não uso. Então são esses dois. O terceiro, pode falar. O terceiro, ele é também no escudo, mas no nível mais elevado. E você nessa região que eu te disse, sim, você na mix, no bar da mix, olhando para o gramado, ele fica do lado esquerdo, no piso mais elevado da arquibancada, já no final, na direção do portão 11, ok? Certo. Esse eu tive lá também. Então, ele não tinha porta na entrada e não tinha sinalização. Então, já mandei providenciar a porta, tá certo? Uhum. E a gente não poderia ter aberto. Um erro nosso. A gente não poderia ter aberto sem porta. E mais fácil ainda era ter feito a colocação na porta. Então, a gente mandou providenciar e está colocando a porta dele, tá certo? O quarto banheiro não tinha sinalização. Isso, de fato, não tinha sinalização. Precisa ter sinalização. Então, a gente mandou providenciar a sinalização, é um banheiro feminino. O quarto, que cita da postagem, é um banheiro químico que fica no portão 11. Veja, esse banheiro químico, desde que abriu o portão, nós temos anos. Então, isso é um banheiro químico. Sempre existiu o banheiro químico. Certo. Certo? Existe no nosso projeto a modificação para o banheiro físico, tanto masculino quanto feminino. Mas, no momento, é um banheiro químico. Esse banheiro químico, ele tem iluminação, sim. 2 iluminações. Alguém deve ter apagado e tirou uma foto no escuro como se não tivesse iluminação. Veja, sempre houve a iluminação. E tem. Eu acendi lá, tirei foto, tá certo? Dessa visita que eu fiz. Olhei se estava queimada a lâmpada. Assim, não, acenderam as 2 lâmpadas. São 2 lâmpadas. Está lá para quem quiser ver. Então, é mais um equívoco aí em relação à escuridão. Alguém deve ter apagado, deve ter feito a fotografia, né, com essa escuridão. Então, não existe nenhuma escuridão. Os pormenores que são possíveis de correções, nós estamos providenciando, tá certo? Aí você fez a pergunta, se você puder repeti-la, para que eu não possa deixar de responder nenhum detalhe, fique à vontade. Foi sobre a questão das orientações. Às vezes você já enfatizou que vai ter melhores orientações para o pessoal que vai utilizar o banheiro e também com relação às placas sinalizando, né, para o pessoal aí. A próxima pergunta que eu faço, doutor Adriano, é justamente sobre a fachada. Foi muito ventilado na mídia porque iria ser entregue o ano passado, coisa que não aconteceu. Qual data prevista para a inauguração dessa fachada? Veja, Leandro, a estrutura do Santa Cruz, ela é muito complexa. Então, quando eu fazia a faculdade, existia um debate sobre a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, isso por Darcy Ribeiro, por volta do início dos anos 90, 93, 94, alguma coisa desse tipo aí. Onde ele dizia que o jornalista, ele, para se aprofundar, para escrever num jornal sobre saúde, ele deveria pagar algumas cadeiras lá em medicina, sim, ou em farmácia. Ele dizia que o engenheiro, no meu caso, que estudava lá no Centro de Tecnologia e Geociência da Universidade Federal de Pernambuco, deveria pagar algumas cadeiras lá em humanas para entender as dores e as angústias daquelas pessoas que trabalham com um salário mínimo, que moram em locais inapropriados, sem condições, que pega transporte, às vezes, 3 horas da manhã para estar no trabalho às 7, que larga às 17 e vai chegar só em casa às 11. Enfim, ele dava alguns elementos para que a universidade ela fosse um campo de conhecimento plural. Infelizmente, as universidades e a gente, enquanto cidadão, a gente não aprendeu. Nem nós lá da engenharia, nem o médico, né, que aprende só a abrir o cidadão, o coração, botar ali e tal, a técnica da cirurgia, ele sabe. Mas ele não sabe aquele ser humano que ele está atendendo. Sim. E qual a diferença daquele ser humano que vem do córrego do Genipapo e daquele que vem da Boa Viagem. São 2 seres humanos, mas às vezes o tratamento é extremamente diferente. Quando eles têm vida já é realmente diferente, mas eles são iguais enquanto seres humanos. Então o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que é importante a gente andar naquele campo. Quando eu estou chamando a imprensa para andar, para que ele possa
para que eles possam conhecer a dificuldade que a gente tem. A fachada é um bom exemplo. Por quê? Vamos colocar a fachada esse ano para o torcedor, para a sociedade pernambucana, né? Para o Santa Cruz. E tentamos vários modelos. Um deles, trouxemos um consultor para que ele pudesse buscar patrocinadores. E aí eu posso dizer que um consultor lançou até um livro sobre SAF, né? Álvaro Neves. Professor, é um cara bem conceituado, e eu tive várias reuniões com Álvaro na busca que a gente pudesse buscar recursos externos, não tivesse do Santa Cruz, para que pudesse fazer a fachada. Tome tempo. Isso não se faz do dia para a noite. Começa com um, começa com outro, marca reuniões, e a coisa não prosperou. Fomos buscar outra alternativa de recursos, que foi viabilizada pelo presidente, e a gente, enquanto isso, tinha feito alguns levantamentos e algumas alternativas para fazer a fachada. E fizemos e estabelecemos um prazo. Quando a gente começa a fazer, nós mudamos, para você ter ideia, 3 vezes a solução dali. 3. Quando a gente começou a fazer, apareceu um problema. Problema que, se a gente continuasse naquela solução, a gente ia ser mais tempo, mais custo. Então a gente mudou a solução. Quando a gente andou um pouquinho, aí de novo, outro problema. Mais tempo, mais custo. Fomos para a terceira solução. Terceira. Então, na semana passada, ou retrasada, um pouquinho antes do jogo, a gente liberou uma quantidade significativa para a montagem. E aí a empresa fez a montagem e o jogo. Aí tinha o jogo, a gente tinha uma bilheteria ali na Avenida Beberibe, achou melhor liberar os ingressos, até porque a gente ia estar com muito tumulto. O tempo para vender o ingresso era muito pequeno, e sexta para sábado, era jogo no sábado, e a gente achou melhor não ter as duas ações, venda de ingresso e montagem da fachada. E aí a gente parou com a fachada para que pudesse voltar depois com maior tranquilidade. Então, segunda-feira, terça-feira, a empresa deve estar retornando, provavelmente na segunda, para fazer a montagem. Então, a gente vai entregar, tá certo, nos próximos dias. Então está muito próximo de se entregar a fachada. Tá. Ainda esse mês, doutor? A não ser que a gente tenha alguma dificuldade. Veja, eu sou muito cauteloso, eu diria até cuidadoso com o prazo, principalmente no Santa Cruz. E em tudo a gente tem que ter prazo. Eu digo muito no escritório isso. Gente, até a vida nossa já tem prazo. Começa a encerrar, tá certo? Faz parte. Então a gente precisa ter início, meio e fim, a gente precisa. Mas num ambiente que a gente tem poucos recursos financeiros, poucos recursos de pessoas, a gente tem uma quantidade significativa lá no patrimonial de 25, 30 pessoas, arquitetos, historiadores, economistas, administradores, engenheiros nas mais diversas modalidades, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico. Então, veja a pluralidade que a gente tem, agrônomos, a pluralidade que a gente tem. Mas mesmo assim, a gente não está lá no dia a dia. Está lá de 7 da manhã às 5 da tarde todos os dias. Então a gente coloca esse tempo de forma honorífica, ninguém está lá sendo remunerado. Então eu não posso estar exigindo um cara que cuida do gramado para que ele esteja lá amanhã, segunda-feira, de 8 horas da manhã. Eu peço que ele esteja lá, que ele veja o horário, durante essa semana quais são os horários. Ele pode estar, às vezes ele diz, olha, semana eu consigo ir todos os dias, semana eu consigo ir 2 vezes. Essa semana eu não consigo ir, para ter um compromisso de trabalho que viaja no domingo, e só vai chegar daqui a 10 dias. Então, é o outro que pode cobrir durante esse período, tirar foto, mandar informações para ele, enfim. Então, é assim que a gente trabalha. Então, sem apresentar e não identificar nenhuma surpresa, que eu espero que não encontre, que não tem, né? Ainda ontem a gente estava lá, a gente tinha que recuperar uma viga que tem lá, a gente tem que recuperar uma parte concreta e alguns elementos da ferragem. Então, por segurança, por cautela, a gente vai fazer isso. Mas não consigo, até porque essa ação, ela não é minha, é uma empresa agora que vem terceirizada. Não posso lhe dizer com precisão, mas está muito próximo da gente pegar, e no mês de janeiro eu acredito que a fachada vai ser disponibilizada no Santa Cruz. Isso também vai ser uma ação junto com o marketing, então termina dia 23 de janeiro, por exemplo. Então, a gente está há poucos dias do aniversário do Santa Cruz, a gente deixa para fazer isso no período de aniversário do Santa Cruz. Não sei, cabe a presidente Bruno, o pessoal do marketing, para ver qual a ação que a gente vai fazer para inaugurar a fachada, mas está muito próximo, eu posso lhe afirmar.